Olá, prosseguindo no estudo sobre o Reino dos Céus, neste vídeo vamos examinar o que está apresentado em Mateus, capítulo 13, versículos 47 a 50. Trata-se da parábola da rede lançada ao mar. A parábola é a seguinte: igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Esta figura que esclarece uma questão muito importante da trajetória humana na Terra, ela foi apresentada no capítulo 13, na parábola do trigo e do joio. O término da parábola do trigo e do joio é bem parecida com essa. O trigo é lançado no fogo. É a mesma coisa, só que aqui fala de peixes, é uma outra abordagem do mesmo tema. Por que é semelhante à parábola do trigo e do joio? É uma forma com que os judeus apresentavam os seus ensinos de uma maneira muito curiosa, chamada de quiasmo. Começa com um tema, progride até um ponto e depois regride até o mesmo assunto que foi falado no início. Por isso que a primeira parábola acerca do reino dos céus é sobre o trigo e o joio. E a última parábola, que é esta que vamos ver, é sobre a rede lançada ao mar. Porque ambas têm o mesmo ensinamento. É uma maneira didática que eles usavam para apresentar os seus ensinos. Então, igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar que apanha toda a qualidade de peixes. Assim como a parábola do trigo e do joio, esta parábola da rede lançada ao mar se refere ao final de um ciclo de evolução na Terra. Este que estamos vivendo agora. É o final do período de evolução chamado expiações e provas. É o que caracteriza a humanidade terrestre. Então, ao final deste período evolutivo de expiações e provas, haverá esta seleção, como ele diz ali, separarão os maus de entre os justos. Isto se refere exatamente que para transpor do ciclo de expiação e provas para o ciclo de regeneração, que é o próximo, ao final deste ciclo agora, os espíritos que não estiverem com a evolução adequada para iniciar no período de regeneração serão retirados da Terra e serão levados para um planeta, ou mais de um planeta, conforme a necessidade evolutiva de cada um, onde ali reiniciarão a sua aprendizagem em planetas de expiação e provas. Aqueles mais renitentes na prática do mal, digamos assim, das iniquidades, da insistência na vivência em favor apenas da vida material, com o desenvolvimento de crueldade, de não perdão, de vingança, todos esses sentimentos,
muito materializados, muito primitivos, vão para planetas primitivos, que estão transitando para expiações e provas. E ali decorrerão, então, em aprendizagem, reencarnando-se ao longo de muitos milênios, para que possam desenvolver a moralidade suficiente para que possam ser, na próxima transição para o mundo de regeneração, estarem preparados. Como diz ali, separarão os maus dentre os justos, estando, neste caso, entre os justos. É claro que não precisarão completar um ciclo inteiro de expiação e prova, mas aquela aprendizagem fundamental que os caracterizava como maus, se aquilo for superado e a pessoa se desenvolver moralmente a ponto de não mais necessitar, não ficar no planeta de expiação e provas, eles retornam aqui para a Terra para vivenciar a vida em planeta de regeneração. Então é disso que Jesus está falando. Então veja, é o fim de um período de evolução. Eu vou ler novamente a parábola e nós vamos ver agora, sob este ângulo, qual o sentido do ensinamento de Jesus. Olha só. O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar. É o momento em que é feito a contagem, a seleção. Reúne toda a humanidade terrestre e então é feita a seleção. Esse está apto, esse não está, conforme o seu estado íntimo, aquilo que construiu ao longo deste período evolutivo. Semelhante a uma rede lançada ao mar que apanha toda a qualidade de peixes. Os peixes aqui são as pessoas, através do seu histórico evolutivo no período de expiação e prova, através da sua consciência. Estando cheia, puxam para a praia a rede e, assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. A cesta seria a Terra. Os ruins lançam fora da Terra, vão para outro planeta. Assim será na consumação do mundo. Aqui está. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. O fogo da consciência, do remorso, da tristeza, da dor. E isso perdurará nas almas destes exilados, que vão em exílio para um planeta mais primitivo, como fogo de arrependimento. Não diria arrependimento, será arrependimento se eles mudarem o seu comportamento, mas digamos de remorso, de dor, da perda, da frustração, da humilhação, da separação dos seus entes queridos que eventualmente não sejam lançados para planetas primitivos como eles. É uma dor profunda. É como então serem lançados na fornalha de fogo da consciência. Ali haverá pranto e ranger de dentes. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel conta a saga de um grupo de espíritos, milhões de espíritos que foram exilados aqui para a Terra. Então ele descreve o sofrimento desses exilados no seu período de recuperação, para poderem retornar a seu planeta de origem, lá no sistema de Capela. Este ensinamento. Nós vamos verificar que a parábola do trigo e do joio trata da mesma questão. Deixar ambos crescerem juntos, o trigo e o joio, até o momento da ceifa, quando então o joio é juntado em molhos, cortados e lançados no fogo. A ideia é a mesma.
Então veja a maneira com que Jesus conta toda esta sequência de parábolas, que são a do trigo e do joio, a do grão de mostarda, falando sempre do reino dos céus, do grão de mostarda, do fermento, do tesouro escondido, da pérola de grande valor, que vimos no vídeo passado, no vídeo anterior. E aqui, finalmente, da parábola da rede lançada ao mar, sempre falando características do reino dos céus, sob diversos aspectos. Aqui está falando deste período de seleção do grau evolutivo de toda a humanidade terrestre. Mas o que o reino dos céus tem a ver com essa seleção? Tem a ver que o reino dos céus é um reino de justiça, de misericórdia e de justiça, onde se aplica a lei. A lei de Deus é para que todos possamos evoluir e na direção de Deus. Aqueles que não conseguiram numa etapa, começam de novo. Isto é um ato de misericórdia, porque se ficassem aqui na Terra, ia demorar muito tempo e atrasar a evolução daqueles outros que estão em condição de evoluir, de transitar para experiências mais elevadas aqui na Terra, que é um mundo de regeneração. Então aí está, é bastante interessante esta ideia de que Jesus lança e começa com a parábola do trigo e do joio, transita por explicações sobre o reino dos céus sob diferentes ângulos e chega novamente na parábola agora da rede lançada ao mar, atestando como funciona o reino dos céus. É um reino de justiça, mas de misericórdia. Porque ficando aqui na terra, aqueles aqui identificados como os peixes ruins, eles não evoluiriam, porque estão cristalizados no mal, e perturbariam a evolução dos outros, considerados aqui como bons, peixes bons. Então, a característica do reino dos céus ser justo. É justo que aqueles que estão aptos para evoluir prossigam evoluindo. Aqueles que não conseguiram, começa de novo, terão sua nova oportunidade. É um reino de justiça, mas de misericórdia. Muito bem. No próximo vídeo, nós prosseguiremos com o estudo que está em Mateus capítulo 16, versículo 19. Então, até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.